Amém. A paz do Senhor, irmãos. Gente, eu tô muito nervosa, vocês acreditam? Ai, meu coração aqui tá a milhão, mas eu tô muito feliz. Eu tô muito feliz pela oportunidade mesmo que o Senhor me deu de poder estar trazendo a palavra. E antes de entrar no versículo em si, de entrar na palavra, eu queria só dar uma breve introdução. Não sei se todos aqui sabem, mas antes nós nos chamávamos apenas Mocidade Ibas. Mas agora a gente se chama ACMA, que significa Amar Como Me Ama. E no culto passado, o Tiago ele deu a introdução, ele começou falando sobre metanoia, sobre essa mudança de postura, de pensamento, de vida que nós devemos ter no Senhor. E nessa sequência, hoje nós vamos falar sobre o amor incondicional de Cristo por nós. Nós vamos falar o que é o ACMA, mas não o ACMA projeto, mas o ACMA, o Amar Como Me Ama na palavra. Hoje nós vamos entender e conhecer o amor de Cristo. Porque a gente fala muito que Deus nos ama, que é um amor sacrificial, que é um amor que excede todo entendimento. Mas será que de fato a gente conhece esse amor? Será que a gente de fato conhece o Evangelho? E se a gente conhece, a gente está realmente buscando conhecer, a gente está vivendo esse amor? E não apenas vivendo, mas a gente está colocando em prática esse amor? Então é isso que nós vamos falar na noite de hoje. Então nós vamos trabalhar 3 pontos: o conhecimento, a vivência e a prática do amor. E eu quero ler com vocês uma passagem que é muito conhecida, que está lá em João capítulo 3, versos 16 e 17. Esperar vocês abrirem. Fiquem de pé para a gente ler a palavra. Amém. Diz assim: porque Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para salvá-lo por meio dele. Então, esse aqui é o ponto de partida. Pode se sentar, né, gente? Esse aqui é o ponto de partida para a gente entender o amor do Senhor. É um amor sacrificial, um amor que levou Deus, o Pai, a dar o seu Filho, o seu único Filho, para morrer na cruz do Calvário, para derramar sangue por amor à humanidade. Esse é o ponto de partida para a gente entender o Evangelho, para a gente entender o amor de Cristo. Essa é a revelação suprema do amor de Deus. E é aí que começa tudo. É aí que começa para a gente entender o amor de Deus. E quando eu paro para pensar no amor de Deus, num amor sacrificial, num Deus que amou tanto o mundo, que foi capaz de dar o seu Filho para morrer por ele, eu acho muito louco. Porque imagina, um Deus que criou tudo. Um Deus que não foi criado, mas ele criou tudo. Um Deus que é onipotente, onisciente, onipresente. Um Deus que pode tudo. Um Deus que é capaz de tirar e dar a sua vida. Um Deus em que tudo nele subsiste. Um Deus que pode tudo. Amou uma humanidade. Amou tanto o mundo que foi capaz de dar o seu Filho por nós. Vocês têm noção disso? É um amor que excede todo entendimento. É um amor sacrificial. É um amor que vai muito além do que a gente pode pensar ou imaginar. É um amor muito grande. É um amor muito grande. E Jesus... é muito lindo. Porque na sua infinita obediência ao Pai, ele não questionou. Ele saiu da sua glória. Veio como homem, carne, isso aqui. Ele viveu, ele foi justo, ele não pecou. E ele foi tentado, mas ele não pecou. E ele morreu na cruz do Calvário. Ele morreu na cruz do Calvário. Sobre aquela cruz estavam as nossas dores, os nossos pecados, as nossas iniquidades. Eu não imagino só o peso da cruz, mas imagino o peso espiritual que não estava em cima de Cristo. Uma humanidade caída. Nós merecíamos o inferno.
completos miseráveis, separados da glória de Deus, merecíamos o inferno. Merecíamos o inferno, vocês têm noção disso? E Cristo, em obediência ao Pai, Ele veio como homem e morreu por mim e por você. Um amor sacrificial. Um amor sacrificial, isso é muito lindo. Isso é muito lindo. O Senhor amou uma humanidade. Um Deus que pode tudo, amou a humanidade. E Ele deu o seu Filho por nós. Esse é o ponto de partida para entender o amar como me ama. Antes de amar o meu próximo, eu preciso entender o amor de Cristo. Porque isso é a base do Evangelho. E muitos cristãos não entendem a base do Evangelho. E nós precisamos entender isso aqui primeiro. Precisamos entender o amor de Deus por nós. Esse é o princípio do Evangelho. E lá em Isaías 53, a partir do versículo 4, quem quiser abrir... esperar vocês abrirem, tem algumas pessoas que estão procurando. Diz assim: certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós os considerávamos como aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi transpassado por causa das nossas transgressões e esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas feridas fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Cada um se desviava pelo seu próprio caminho, mas o Senhor fez cair sobre Ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda diante de seus tosqueadores, Ele não abriu a boca. Pela opressão e pelo juízo, Ele foi levado. E da sua linhagem, quem se preocupou com ela? Porque Ele foi cortado da terra dos viventes. Foi ferido por causa da transgressão do meu povo. Gente, vocês têm noção disso? Ele foi como ovelha muda ao matador. Ele não abriu a boca. Ele não questionou nada. Ele não merecia aquela cruz. Eu merecia aquela cruz. Você merecia aquela cruz. E Ele foi mudo. Como uma ovelha muda ao matadouro, morrer naquele lugar. Ele recebeu uma coroa de espinhos, chamado Rei dos Judeus. Ele foi pregado naquela cruz, por mim e por você. A imensidão desse amor. Ele foi calado, gente, Ele não merecia. Mas por obediência ao Pai, e por infinito amor que Ele tem por nós, Ele se entregou no meu e no seu lugar. Jesus, Ele teve a morte que eu e você merecíamos. E Ele nos deu a vida que nós não merecíamos. Nós não merecíamos isso. Nós não merecíamos isso. E essa é a mensagem do Evangelho. Antes nós éramos inimigos de Deus, separados. O Senhor olhava para nós com ira. Éramos separados da glória do Senhor. Mas foi necessário um justo. Porque não tem como um injusto se entregar por um injusto, não tem como. Então o justo, o Filho de Deus, Ele veio e morreu pelos nossos pecados, para que pudéssemos ter paz com Deus, porque antes nós estávamos separados da glória do Senhor. O Senhor olhava com nós com ira, porque nós merecemos o inferno. Mas por meio do sacrifício de Cristo, hoje nós temos paz com Deus. Nós temos paz com Deus. E não somente paz com Deus, mas hoje nós somos considerados filhos de Deus e participantes da sua glória, porque hoje somos cordeiros com Jesus Cristo. Hoje nós temos participação da sua glória. E antes estávamos sob a ira do Senhor, mas precisava que o justo, o Filho dele, morresse no nosso lugar. Isso é muito lindo. Gente, esse é o Evangelho. O sangue de Jesus vertido naquela cruz nos justificou. Nós somos justificados por Cristo. Justificados por Cristo. Isso é muito lindo. Esse é o princípio do Evangelho. Esse é o Evangelho. Esse é o Evangelho. Antes separados da glória do Senhor, mas foi necessário que o Filho, o justo, aquele que não tem pecado, descesse na terra, viesse como homem, sofresse no meu e no seu lugar, fosse pegado naquela cruz, mas no terceiro dia ele ressuscitou. O véu ele foi rasgado
E hoje nós temos livre acesso ao Pai. Estamos debaixo da sua graça. Debaixo da sua graça. Não é porque nós somos justificados que nós somos justos. Porque nós somos totalmente depravados. Totalmente. Nós já nascemos no pecado. Mas por meio de Cristo, o nosso justificador, que hoje nós temos acesso ao Pai. Hoje, quando Deus olha para nós, Ele vê Cristo. Ele vê o sangue do Cordeiro que nos lavou e nos redimiu. Esse é o maior amor demonstrado. Não existe amor de mãe, de pai, de marido, esposa, de filho maior que esse. O maior amor que temos, que nós provamos e que nós vemos é o amor de Cristo por nós. Esse amor é um amor incondicional, é um amor que excede todo o entendimento. É um amor muito grande. É um amor muito grande. Em Romanos 5, a partir do versos 8, diz assim: mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de Cristo ter morrido por nós, quando ainda éramos pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira de Deus. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante da morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, mediante o qual recebemos agora a reconciliação. Reconciliados. Nós somos reconciliados. Esse é o maior amor que existe. Esse é o maior amor que existe. Um amor sacrificial, que levou o Senhor a dar o seu Filho por nós. Um amor sacrificial. E nós precisamos trazer à memória esse gesto do Senhor. Esse gesto de Jesus, sabe, de pura obediência. E a gente lê muita passagem da crucificação de Cristo. E eu queria lê-la com vocês. São alguns versículos, mas eu queria que enquanto eu estiver lendo essa passagem, que vocês meditassem nela. Que vocês imaginassem Cristo sendo transpassado. Enquanto eu estiver lendo, que vocês de fato sintam o amor do Senhor. Sintam a dor dele. Não apenas o peso daquela cruz que estava sobre os seus ombros, mas o peso dos nossos pecados. Eu vou ler com vocês Mateus, capítulo 27. Quem quiser acompanhar, a partir do versículo 27 também. Chama a água, por favor. Coloca água para mim? Ah, já tem aqui. Não tinha visto, não. Tem no copo. Não tinha visto. Amém. Mateus 27, a partir do verso 27. Até o versículo 50. Alguns dos soldados do governador levaram Jesus ao quartel e chamaram todo o regimento. Tiraram as roupas de Jesus e puseram nele um manto vermelho. Teceram uma coroa de espinhos e o colocaram em sua cabeça. Em sua mão direita puseram um caniço, como se fosse um cetro. Ajoelhavam-se diante dele e zombavam: salve, rei dos judeus. Cuspiam nele, tomavam-lhe o caniço da mão e com ele batiam em sua cabeça. Quando se cansaram de zombar dele, tiraram o manto e o vestiram novamente com as suas roupas. Então o levaram para ser crucificado. No caminho, encontraram um homem chamado Simão de Cirene, e aos soldados o obrigaram a carregar a cruz. Então saíram para o lugar chamado Gólgota, que quer dizer lugar da caveira. Os soldados lhe deram para beber vinho misturado com fel, mas quando Jesus o provou, recusou-se a beber. Depois de pregá-lo na cruz, os soldados tiraram sortes para dividir suas roupas. Então sentaram-se ao redor e montaram guarda. Acima de sua cabeça estava presa uma tabuleta com a acusação feita contra ele: este é Jesus, o rei dos judeus. 2 criminosos foram crucificados com ele, um à sua direita e o outro à sua esquerda. O povo que passava ali gritava insultos e sacudia a cabeça em zombaria. Você disse que destruiria o templo e a reconstruiria em 3 dias. Pois bem,
Se é filho de Deus, salve a si mesmo e desça da cruz. Os principais sacerdotes, os mestres da lei e os líderes do povo também zombavam de Jesus. Salvou os outros, mas não pode salvar a si mesmo, diziam. Quer dizer que ele é o rei de Israel? Que desça da cruz agora mesmo e creremos nele. Ele confiou em Deus, então Deus o salve agora se quiser. Pois ele disse, eu sou o filho de Deus. Até os criminosos que tinham sido crucificados com ele o insultavam da mesma forma. Ao meio-dia, desceu sobre a terra uma escuridão que durou 3 horas. Por volta das 3 da tarde, Jesus clamou em alta voz. Eli, ali, lama sabachthani, que quer dizer, meu Deus, por que me abandonaste? Alguns dos que estavam ali pensaram que ele chamava o profeta Elias. Um deles correu, ensopou uma esponja com vinagre e a ergueu num caniço para que ele bebesse. Os outros, porém, disseram, espere, vamos ver se Elias vem salvá-lo. Então Jesus clamou em alta voz novamente e entregou o seu espírito. Vocês têm noção disso? Jesus, ele ouviu blasfêmias. Ele foi insultado. Bateram no meu e no seu Jesus. Por amor. Por amor. Cristo, ele teve a morte que eu e você merecíamos. E nos deu a vida que nós não merecíamos. Nós não merecíamos essa vida. Foi necessário isso aqui. Cristo foi o sacrifício perfeito. Foi necessário. Foi necessário o justo. O verbo que se fez carne. Precisou morrer no meu e no seu lugar. Ele foi transpassado. E sabe o que é mais louco ainda? O que é mais louco ainda é que Deus, o Pai, se agradou de transpassar Jesus. Gente, por amor. Isso é uma loucura. Uma loucura muito boa. Mas imagina, Deus, o Pai, que enviou o seu único filho, unigênito, para morrer naquela cruz. E ele se agradou de moer Jesus. Isso está lá em Isaías 53, versículo 10 e 11. Como mensurar um amor desse tamanho? Não tem como. Não tem como. Não tem como. É uma loucura você pensar que Deus enviou o seu filho e ainda agradou em moer Jesus por amor à humanidade. E quantas vezes nós não negamos Jesus ao longo do nosso dia? Cristo foi o sacrifício perfeito. Ele foi o sacrifício perfeito. Por meio dele, hoje nós temos paz com Deus. Esse é o amor que nos leva a amar o nosso próximo como ele nos ama. Nós precisamos entender isso. Nós precisamos entender isso. Mas eu queria só levantar um ponto aqui. Não é porque Jesus morreu naquela cruz, hoje somos considerados justos, filhos de Deus, co-herdeiros com Jesus Cristo, participantes da sua glória, que nós podemos viver de qualquer jeito. Nós não podemos. O Senhor nos chama a ser santos, porque o Senhor, o nosso Deus, é santo. Então nós devemos abandonar os nossos pecados. Nós devemos matar a nossa carne todos os dias. Porque se não for assim, a morte de Cristo foi em vão para a gente. Nós só reconhecemos o amor de Cristo, a morte de Cristo, sendo obedientes. Obedientes na palavra. Nós precisamos abandonar os nossos pecados. Nós precisamos abandonar os nossos pecados. Precisamos ser santos, porque o Senhor, o nosso Deus, é santo. Nós precisamos reconhecer verdadeiramente a morte de cruz de Jesus. Se não for assim, ela foi em vão para a gente. Se não for assim, a morte de cruz não valeu nada para você e para mim. Nada. Agora que nós introduzimos e que nós entendemos o amor de Jesus, entendemos que esse é o Evangelho. Se vocês não tinham conhecimento, agora vocês entenderam o que é o Evangelho. Esse é o Evangelho. É daí que começa tudo. É daí que a gente já expande para um tanto de lugar. É a partir daí. Agora que nós conhecemos o amor de Deus
e já compreendemos quão grandioso é esse gesto, é necessário vivenciarmos esse amor. Porque não basta só eu saber, eu preciso buscar mais. Nós temos que ter a revelação desse amor. Precisamos ter. Então, nós agora temos que ter a plenitude do conhecimento do amor de Deus. Eu quero ler com vocês Efésios 3, a partir do versículo 18. Amém. Isto para que, com todos os santos, vocês possam compreender qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que vocês fiquem cheios de toda a plenitude de Deus. Plenitude. O que significa plenitude? Significa inteiro, completo, totalidade, integridade. A nossa mente, ela é limitada demais no que diz a respeito ao amor de Deus. Porque, pelo que foi falado aqui, vocês entenderam que é um trem muito grande. Tipo assim, é um amor muito grande. Tipo assim, não tem como a gente mensurar um amor desse. Vai muito além do que a gente pode pensar e entender. É um amor que excede todo entendimento. Todo entendimento. A gente acha que ama demais tal pessoa, só que o amor de Deus vai muito além disso. Então, a nossa cabeça é muito limitada para isso. Só que nós precisamos ter a revelação desse amor através de intimidade. Nós só conseguimos entender e mensurar o amor de Deus através da intimidade. É através de oração, é através de pagar um preço mesmo. Por isso, nós precisamos conhecer a Cristo, nós precisamos conhecer esse amor. E a gente só conhece com a leitura da palavra e oração. Apenas. Não tem para onde fugir. Esse é o caminho. Leitura da palavra e oração. Gente, às vezes é muito difícil. Às vezes a gente fica com preguiça, às vezes a gente não tem vontade. A verdade é essa, porque a nossa carne é fraca. A gente não quer ler a Bíblia, a gente não quer orar. É muito difícil, vai ter dias que não vai ter como. Mas nós precisamos matar a nossa carne. Sabe? Nós precisamos todos os dias voltar e redirecionar o nosso foco para Cristo. Se sem ele já estava ruim, é muito ruim. É muito ruim. Sabe? O Senhor, o caminho é estreito, gente. A Bíblia fala que o caminho é estreito. O Senhor não garantiu que ia ser fácil. Ele nunca falou que ia ser fácil. Mas tem de bom ânimo, porque ele venceu o mundo. Sabe? Já estando com o Senhor, às vezes a gente já passa por dificuldades. Sem ele é pior ainda. Não tem como. Não tem como. Nós precisamos pagar um preço de leitura da palavra e oração. Sabe? Paulo não está a fim de orar. Gente, lê uns salmos. Sabe? Faça dos salmos a sua oração. Sabe? Mas busque o Senhor. A gente só tem a revelação do amor de Deus através de intimidade. Não tem outro caminho. Você só vai entender o amor do Senhor. Você só vai entender quem é o Senhor, quem é Deus, que amor é esse, através da palavra e através da leitura. Gente, a palavra do Senhor é um manual de vida. É um manual. Aqui está escrito tudo que você precisa fazer e tudo que você não pode fazer. Aqui que está o caminho para a salvação. Sabe, o Senhor morreu por nós para nos dar vida, para a salvação. O Senhor nos salvou. Nos salvou de uma morte eterna. Nos salvou de uma morte eterna. Só que nós precisamos fazer a nossa parte. Nós precisamos crer que o Senhor morreu por nós e nos salvou. Nós precisamos ter fé nisso. É apenas assim, tendo fé em Cristo. Então, vocês estão entendendo? Então, vamos lá. A gente começou entendendo o amor de Deus, entendendo o Evangelho. Esse é o princípio de tudo. O Senhor morreu por nós. Morreu por nós. Porque nós estamos destinados a uma vida miserável e longe do Senhor. Mas, com a morte de Deus, fomos considerados justos e hoje temos paz com Deus. Mas a gente precisa ter a revelação, a plenitude, a totalidade nesse amor através da busca, através da oração. É através de uma entrega. Nós precisamos pagar o preço. Precisamos pagar o preço. E agora que nós estamos cheios, já entendemos tudo. Aí entra o amar o próximo, que é muito difícil.
É muito difícil a gente amar alguém que é muito diferente da gente. Mas o Senhor nos amou. Quem somos nós para não amar o nosso próximo? Ninguém. A gente está ali no mesmo patamar. Todos pecadores, todos miseráveis. Todos. Todos. Em João 15, a partir do versículo 12 e 13, fala assim: o meu mandamento é este, que vocês amem uns aos outros, assim como eu os amei. Ninguém tem amor maior do que este, de alguém dar a própria vida pelos seus amigos. Uma vez alcançados e transformados pelo amor de Deus, temos o dever de semear esse amor na vida do nosso próximo. É um dever. Não é para alguns. Não é só para os missionários que vão lá para fora, para os evangelistas, não. Não é. É para todos. Todos precisam amar o nosso próximo. Todos. Nós declaramos que verdadeiramente amamos o Senhor, nos relacionando com o nosso próximo. E como eu disse, não é fácil. É muito difícil, às vezes, a gente se relacionar com alguém que é muito diferente da gente. Não é fácil. Nós precisamos buscar do Senhor isso. É através da intimidade. É através da oração. É através da leitura da palavra. Nós precisamos estar perto de Cristo. Porque sozinhos nós não vamos conseguir. Não vamos. E o amor do Senhor é um amor sacrificial. E Ele nos chama a isso. Ninguém tem amor maior do que este, de alguém dar a própria vida pelos seus amigos. Nós estamos dispostos a isso? Será que nós estamos realmente dispostos a dar a nossa vida pelas pessoas? Eu nem vou muito longe de dar a vida. Mas nós estamos dispostos a gastar o nosso tempo, a gastar, às vezes, os nossos ouvidos para ouvir aquela pessoa, a gastar, às vezes, o nosso dinheiro. Nós estamos dispostos, será que eu estou disposta a amar uma pessoa que já está errado por aí, né? De não gostar. Mas será que eu estou disposta a isso? Será que eu estou disposta a amar essa pessoa com um amor sacrificial? Nós estamos dispostos a isso? Se você não está, eu sinto muito dizer, você não entendeu o Evangelho de Deus. Você não entendeu, eu não entendi. Se eu não estiver disposta a isso, eu não entendi o Evangelho de Deus. Eu não entendi o amor sacrificial dele. Nós precisamos amar como o Senhor nos ama. Foi um amor que entregou tudo. Gente, e o amor, não estou falando que você tem que estar lá abraçando essa pessoa o tempo todo, dando beijo, falando eu te amo. Não é isso. Mas se necessário for, sacrificar por aquela pessoa. Sacrificar por aquela pessoa. Nós precisamos entender isso. E como eu disse, é muito difícil. É muito difícil. Mas é com intimidade, é o Senhor lapidando e moldando o nosso caráter que nós vamos conseguir ser assim. Só através da palavra e oração e intimidade. Que o Senhor vai moldar o nosso caráter para amar o nosso irmão como Ele nos ama. É um amor sacrificial. Sabe, o Senhor ama todo mundo. Tipo assim, ama aquele que está roubando. Ama aquele que está usando droga. Ama aquele que está preso. Ama aquele que furta. Será que nós amamos essas pessoas? Às vezes dá vontade de... Mas a gente não pode. A gente tem que amar. A gente tem que amar. Se a gente for pensar na nossa carne, dá vontade de pegar essa pessoa. E fazer assim. Mas não pode. Não pode. Nós precisamos entender o Evangelho do Senhor. E eu volto a dizer. Se você não ama com amor sacrificial, você não entendeu o Evangelho de Deus. Se eu não amar com amor assim, eu não entendi o Evangelho de Deus. Amar como me ama. Precisamos realmente fazer isso uma verdade na nossa vida. Amar como Ele nos ama. Eu vi uma história que eu achei muito interessante trazer para vocês, que é a história dos moravianos. Não sei se vocês conhecem, mas eu gostaria de trazer esse relato para vocês. Essa história dos moravianos, ela está ligada ao avivamento morávio que aconteceu na Alemanha no século XVIII.
2 jovens de 20 anos souberam de uma ilha na Índia Oriental, cujo dono, um agricultor britânico e ateu, escravizava mais de 2.000 pessoas. E essas pessoas, elas viveriam e morreriam sem conhecer a Deus. Esses jovens, eles entraram em contato pedindo permissão para atuar nessa ilha como missionários, para falar da palavra. Mas o dono, ele recusou. Ele falou assim, não entra ninguém assim desse tipo aqui, não vai entrar. E aí que está o X da questão. Porque eles oraram e eles se ofereceram como escravos para sempre, só para pregar o evangelho. Eles se ofereceram como escravos para pregar o evangelho. Para sempre, eles não iam voltar mais. Não iam. E sendo assim, esse homem aceitou. Mas ele falou assim, eu não vou custear nada, nem o transporte eu vou custear, vocês vêm por conta própria. E eles falaram, tá bom. E eles foram. Eles foram. E a última palavra desses jovens foi a seguinte, que o cordeiro que foi imolado receba a recompensa do seu sofrimento. As almas. Aquelas almas que morreriam sem conhecer a Deus. Gente, eles se ofereceram como escravos. Eles se ofereceram como escravos. Eles sabiam que eles não iam voltar mais. Eles não iam ver família. Eles não iam ver amigos. Eles não iam. Por amor a pessoas que eles nunca nem tinham visto. Eles nem sabiam se essas pessoas iam receber eles bem. Um amor sacrificial. Um amor sacrificial. Esse é o Evangelho de Deus. Esse é o amor de Deus. Amar como me ama. Não é um amor até onde eu quero ir, até onde eu suporto aquela pessoa. Não. É você amar essa pessoa pelos defeitos que ela tem. É amar essa pessoa pelos pecados que ela tem. É amar essa pessoa mesmo que ela tenha feito algo muito ruim para você. Ou para alguém que você goste. É um amor sacrificial. Eu não estou falando aqui que vai todo mundo se vender como escravo. Não é isso. Mas se necessário for. Se o Senhor um dia virar para você e falar assim, eu quero o seu salário, para você pagar isso aqui para essa pessoa. É tudo. Você não vai dar só um pouquinho. Você vai dar X. É o seu salário todo. Nós estamos dispostos a dar esse dinheiro para essa pessoa? Ou se Deus mandar para você assim, alguém que fez alguma coisa com você, te magoou. O Senhor virar para você e falar assim, você vai nessa pessoa e você vai pedir perdão para ela. Mas você não fez nada. Mas Deus está te mandando você pedir perdão. Será que nós estamos dispostos a isso mesmo? Será que nós entendemos o Evangelho de Deus? Será? Esse é o amor de Cristo. Esse é o amor de Cristo. Essa é a mensagem da cruz. Jesus, ele veio, morreu pelos nossos pecados. Ele nos amou, pecadores, miseráveis, depravados. Nós merecíamos o inferno, mas o Senhor nos amou. O Senhor nos amou. E entendendo esse evangelho, eu busco no Senhor através da intimidade de oração. E eu replico esse amor, eu pratico esse amor na vida das pessoas. Esse é o evangelho. Esse é o amor de Deus. Isso é o amar como me ama. Esse é o amor do Senhor. E ao apresentar, gente, esse amor para as pessoas, a amar como Cristo nos ama, nós precisamos entender que quem convence é o Espírito Santo. Nós precisamos entender que quem faz a obra é o Espírito Santo. A gente ama, a gente apresenta o Evangelho. Nós precisamos respeitar também o processo dessas pessoas. Porque todo mundo aqui já passou por processos e está passando até hoje. Eu fui moldada pelo Senhor, meu caráter foi moldado por Cristo. Nós precisamos respeitar o processo dessas pessoas. Precisamos. É o nosso dever amar como o Senhor nos ama e apresentar a palavra do Senhor para essas pessoas. Tudo gira através desse amor. Tudo. Um amor sacrificial.
Um amor que deu tudo. 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 O cordeiro que foi transpassado naquela cruz. Sabe? Ouviu xingamentos das pessoas. Imagina, gente. Imagina. Era eu e você naquela cruz. Eu e você naquela cruz. Mas por amor o Senhor fez isso. Um amor sacrificial. E nós precisamos entender isso. Nós precisamos praticar esse amor nas pessoas. Nós precisamos praticar esse amor para as pessoas. As pessoas estão sedentas do Evangelho. Elas precisam de ouvir a palavra. Mas como que elas vão ouvir se não tem quem leve a palavra para elas? Os campos estão brancos, mas são poucos os trabalhadores. Cadê os trabalhadores de Cristo que entenderam o Evangelho e amam como Ele nos ama? Cadê? Será que eu estou disposta a amar? Será que eu estou disposta a sacrificar a minha vida por aquelas pessoas? Sacrificar o meu tempo e tudo que eu tenho? Porque o Senhor entregou tudo que Ele tinha. Ele entregou a sua vida. Vocês podem perceber, podem reparar. As pessoas no mundo, elas têm um vazio muito grande. E elas sempre tentam suprir esse vazio com alguma coisa. Seja com festa, com bebida, com droga, com sexo, com amigo, com qualquer coisa. Mas esse vazio só vai ser suprido com Cristo. Mas como elas vão conhecer se não tem quem pregue a palavra? Como elas vão conhecer se não tem quem ame como Cristo nos ama? Como elas vão ser salvas se não tem quem ame com um amor sacrificial? Como? São almas. São almas. São almas. E o Senhor nos chama a isso. A um amor sacrificial. Amar como Ele me ama. Um amor sacrificial. Tendo conhecimento desse amor, a revelação desse amor e a prática desse amor. São esses 3 pontos. Redirecione o foco de vocês todos os dias para Cristo, porque não vai ser fácil. Às vezes vamos precisar pedir perdão para, às vezes você não fez nada. Quem fez foi a pessoa, mas você vai precisar pedir perdão. E tantas outras situações que o Senhor às vezes vai levar vocês, eu, a fazer. Mas precisamos entender a mensagem do Evangelho. Precisamos entender a mensagem do Evangelho.